Olá, amigos, Namastê. O yoga nos tempos atuais tem sido difundido muito mais como uma espécie de ginástica do que com a sua origem védica, com a sua origem dhármica, com a sua origem baseada, fundamentada, alicerçada nos rishis, nos sábios iluminados da Índia e nos Shastras indianos, os Puranas, os épicos, os Vedas, os Upanishads, os textos sagrados da Índia. O yoga tem sido difundido, infelizmente, nos tempos atuais, por pseudos professores de yoga que, em verdade, não ensinam yoga. O que eles estão ensinando ou é uma espécie de ginástica, por isso o yoga está tão associado à ginástica, ou o que é pior, àquilo que os mestres da Índia chamaram de boga. Boga é a submissão às trevas, é a inversão dos valores éticos, morais e espirituais contidos nos yamas e niyamas de Patanjali, o sistematizador do yoga. Então, vemos hoje professores de yoga, repito, não são professores de yoga, estão ensinando boga. Boga não é yoga. Boga, invertendo, por exemplo, asteia, não furtar, não roubar, não tirar do outro aquilo que não é seu. Acabam ensinando quando aderem, quando aceitam o pensamento, o viés político de esquerda marxista, quando aceitam o furto, estão em verdade praticando e ensinando esteia, e não asteia, mas esteia, furto. Isso não é yoga, isso é boga, isso é a antítese do yoga. Quando ensinam ou permitem ou aceitam a mentira, isso é a satya. O yoga é de satya. Satya é veracidade, é a verdade. A verdade é Deus. Deus é a única verdade no universo. Ele é a única realidade no universo. Satya, o movimento para a libertação da Índia, promovido por Mahatma Gandhiji, foi o movimento de Satyagraha, Satya veracidade, verdade. Então, aquele que é da mentira, como diria Jesus Cristo, é um mentiroso, aquele que mente desde o princípio, que é, na ótica do yoga, Maya. Satã é Maya personificado. Mara, o tentador que tentou o Buda, é Maya personificado. O demônio, Maya personificado. O Senhor Krishna lutou contra a serpente de várias cabeças, Kaliya, Maya personificado. O mal existe neste reino de dualidade no qual estamos. E o mal inverte. Como saber a diferença entre o bem e o mal? Por meio dos valores. Se estes valores são ou não são praticados. É aquilo que Jesus afirmou. Pelas obras os conhecereis, aqueles que são da mentira. Pelas obras, que são as obras, os valores que defendemos. Se somos contrários à mentira, contrários ao furto, ao roubo, ao assalto, à corrupção, se somos contrários à, à, à inversão desses valores éticos e morais, então nós estamos ao lado da justiça, ao lado da verdade, ao lado de Deus. Jesus mesmo, o grande yogi israelita, Jesus foi um yogi. Os ensinamentos de Jesus, quando pegamos o Novo Testamento e comparamos com o Bhagavad Gita do Senhor Krishna, são as mesmas palavras, as mesmas verdades com palavras diferentes, mas as verdades são as mesmas. Por exemplo, o Sermão da Montanha de Jesus. Quando leio o Sermão da Montanha, me lembro na hora do capítulo 12 do Bhagavad Gita, do Senhor Krishna, quem me é querido, quando o Senhor Krishna afirma sobre quem lhe é querido. Quando Jesus fala, se a tua fé, ou seja, se a tua realização divina for do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, vá para cá e vá, saia daqui para lá, e assim será. Me lembra a passagem da infância do Senhor Krishna, quando ele ergueu com um dedinho o monte Govardhana.
Muitas e muitas passagens podem ser citadas em relação ao que Jesus ensinou e que Krishna ensinou, mas Jesus foi um yogi. Os ensinamentos de Jesus têm muito mais a ver com o yoga do que com o judaísmo propriamente dito, e por isso ele foi perseguido pelos fariseus que não compreendiam, por exemplo, quando ele afirmou ser filho de Deus, ser Deus encarnado. Os fariseus pegaram em pedras para o apedrejar. E ele afirmou: Por que desejais me apedrejar? Porque afirmo a minha filiação com Deus, vós também sois deuses. Está escrito, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses, está lá no Antigo Testamento, nos Salmos. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Jesus, em verdade, foi crucificado por afirmar sua filiação com Deus, coisa que era comum na Índia entre os avatares, a tradição dos avatares, Emmanuel, Deus conosco, encarnações divinas. Krishna, há 5.000 anos, afirmou: Eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, Senhor. Krishna falava como Pratyagatma, como aquele que tinha consciência de ser a alma, e a alma é semelhante ao espírito. Não é dito na tradição judaica cristã que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Não os corpos que perecem, porque são pó e ao pó voltará, mas a alma que é o sopro, é o Ruah, é o hálito de Deus, que é Deus, porque veio de Deus. A alma, o Atma, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Quando pseudos professores de yoga, que na verdade são professores de boga, excluem do yoga Deus, temos um pássaro sem asas. Yoga sem Deus é pássaro sem asas, é boga. Nosso saudoso, querido professor Hermógenes, um dos pioneiros do yoga no Brasil, escreveu certa vez que o seu grande temor era que o yoga se caísse em boga, que o yoga se transformasse em boga. Serei eu capaz de manter o yoga? Ele tinha essa preocupação, porque ele ficou realmente famoso no Brasil, o professor Hermógenes. Autor, por exemplo, do livro Autoperfeição com Hatha Yoga, em que em sua introdução do livro Autoperfeição com Hatha Yoga, pena que eu não estou com ele aqui agora, ele diz na introdução, ele fala contrariamente ao comunismo, marxismo, socialismo, stalinismo, gramscismo, na introdução desta obra magnífica, Autoperfeição com Hatha Yoga. E o professor Hermógenes foi um militar, da época em que os nossos militares tinham virilidade, testosterona, em que eram homens de verdade. E até falar sobre isso, como o nosso valoroso deputado Nicolas Ferreira, semana passada na manifestação pacífica no Rio de Janeiro, por liberdade, pela liberdade do Brasil, foi atacado por falar que falta testosterona, não é? No homem brasileiro, nos nossos militares, em toda parte hoje no Brasil falta testosterona. E é sobre isso que convido vocês para sábado agora, às 20 horas, estarei com o professor e psicólogo Ralph Vidal, estaremos falando sobre isso. Na ótica do quê? Do yoga, do Vedanta, do Sanatana Dharma, o sagrado masculino e o arquétipo do herói. Como o homem tem de agir, se comportar na ótica do yoga. O yoga nos ensina a sermos continuamente zen, não, o yoga nos ensina o equilíbrio. É sobre isso que falaremos, os paradigmas perfeitos do yoga, o Senhor Rama, o Senhor Krishna, Shiva, os paradigmas do sagrado masculino, sábado às 20 horas, convido vocês para estarem conosco, porque o yoga é um caminho interno para a autorrealização, um caminho para Deus, de equilíbrio entre a cordialidade e a virilidade, entre saber agir no momento correto, da forma correta. Em cada momento, em cada situação, existe uma forma correta de ação, como devemos agir. Existe inclusive um movimento
Aqui no Brasil, de pseudos professores de yoga, e repito, não estão ensinando yoga, estão ensinando boga, submissão às trevas. Esse movimento brasileiro que criou até um documentário da contradição na tradição, isso é muito triste, isso é muito lamentável. Isso é boga. O yoga é yoga. Yoga vem da etimologia sânscrita, yud, união. Onde existem seres humanos, nós não podemos esperar a perfeição. Onde existem seres humanos, sempre haverão erros. O que não nos dá o direito de afirmar que toda tradição é falsa, é contraditória. Porque existem os homens santos, as mulheres santas, e são estes os verdadeiros modelos conceituais, os verdadeiros paradigmas que devemos seguir. Nós não podemos, por exemplo, afirmar que a Igreja Católica, que o cristianismo é falso, porque existiram religiosos e existem ainda hoje que enveredaram, por exemplo, para o marxismo, que é, em sua essência, um movimento satanista. O marxismo é satanista, porque temos dentro da Igreja Católica, na história da Igreja Católica, homens e mulheres santos. São Francisco de Assis, sobre o qual tem um livro, sou autor da obra Francisco Grande Yogi de Assis. São Francisco foi um santo autêntico, como sua grande discípula e amiga contemporânea, Santa Clara, braço direito de São Francisco. Foram pessoas santas, autênticas, Teresa de Ávila, doutora da Igreja, São João da Cruz, contemporâneo e amigo de Teresa de Ávila, Santo Antônio, São Bento de Núrcia, fundador da Ordem Beneditina. Os beneditinos são cristãos que praticam inclusive a meditação. Existem livros de monges católicos beneditinos promovendo o diálogo entre o cristianismo e o yoga e o budismo, como Bada Griffiths, Thomas Merton, William Johnston, John Mann. Existe um movimento dentro da Igreja Católica da meditação cristã. Queridos, então, não podemos simplesmente afirmar que a contradição domina as tradições, porque, na verdade, isso é uma tática satânica, marxista, de combater a tradição, porque é a tradição, em verdade, que liberta. Por isso, criam esses slogans da contradição dentro da tradição como um ataque à tradição. Para quê? Para a destruição do yoga real, para a destruição, a tentativa de destruir o yoga verdadeiro, o yoga baseado nos santos da Índia. A Índia está povoada de santos, de seres sagrados, Rama, o próprio Krishna, Rama Krishna no século XIX, Lahiri Mahashaya, Mahavatar Baba, de Swami Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Ananda Maimá, Mãe Saturada de Beatitude. São tantos os santos, Swami Narayan, são tantos os santos autênticos fabricados pela Mãe Índia, que nós não podemos nos concentrar nossas mentes em contradições. Existem muito mais verdades profundas na tradição que liberta, que nos leva a moksha, do que o contrário. Aqueles que se prendem às contradições, sejam elas no cristianismo, no budismo, no yoga, em verdade são pessoas que têm algum tipo de problema psicológico. Paramahansa Yogananda, ele dá o exemplo de dois homens na Caxemira. Caxemira é um lugar belíssimo na Índia, onde de um lado existe a visão da cordilheira do Himalaia, o Himalaia, não é, aquelas montanhas geladas de um lado, e do outro lado lagos floridos, jardins maravilhosos sobre lagos. E dois homens nesta história contada por Yogananda. Um olhava
para as montanhas geladas do Himalaia, afirmando como o mundo é triste, o mundo é frio, é sombrio, é cheio de tristezas. Essa é a contradição, queridos. É o pensamento pessimista, inclusive muitos destes falsos yogis, porque estão ensinando boga, não são yogis, são bogues. Acabei de criar um termo aqui, não sei se existe, mas não são yogis. Se vão contrariamente à tradição do yoga, estão negando o yoga em sua raiz, em sua origem, então não são yogis, são bogues. Bogues. Falam inclusive do positivismo tóxico. Como ser positivo, ser uma pessoa positiva, do bem, pode ser algo tóxico. Só mesmo quem está cheio de nuvens espessas em sua mente, para achar que ser uma pessoa do bem positiva é algo tóxico. Só vê o mal, aquele personagem que olha para as montanhas geladas e diz tudo é frio, tudo é gelado, tudo é mal, tudo é. Eu sou uma vítima da sociedade. A sociedade vive contra a minha pessoa, lutando contra a minha pessoa por eu ser negro, ou por ser branco, ou por ser moreno, ou por ser hétero, ou por ser homossexual, ou por ser mulher, ou por ser homem. A sociedade está sempre contra a minha pessoa. Isso é a sombra, como diria Jung. Eles, na verdade, estão supervalorizando a sombra. Do outro lado, nessa analogia, nessa história contada por Yogananda, estava alguém positivo, que olhava não para a cordilheira gelada, mas para as flores, e dizia: a vida é bela, Deus existe, o amor existe, a justiça existe, a bondade existe. Então são dois, na verdade, dois extremos. Tenhamos a capacidade do discernimento entre o real e o ilusório, né? Unindo os dois, não de forma fanática, sabendo que existem os dois lados neste reino de dualidade, existe o bem e o mal, o quente e o frio, a vida e a morte, a saúde e a doença, a alegria e a tristeza. Mas, sabendo que esses dois lados existem, não nos entreguemos à, à negatividade, à depressão, ao pessimismo, porque isso é satânico. Devemos observar a realidade cheios de ananda, de bem-aventurança e de titiksha, ânimo inalterável, resistência mental. Se praticarmos a meditação de fato, se fecharmos os olhos e mergulharmos nessa alegria interna, nesta bem-aventurança interna, vendo Deus existindo dentro de nós, não poderemos jamais alimentarmos o pessimismo, a depressão, o mau humor, a avareza. Estaremos sempre cheios de Deus, de Ananda, de alegria, como diria Swami Sri-Yukteswar, mestre de Yogananda: a santidade é o funeral de todas as tristezas. Um santo triste é um triste santo, não existe santo triste. Yogananda dizia que a realização de Deus, a descoberta de Deus, é descobrir uma alegria sem fim, eternamente renovada. Então não sejamos como estes que pregam, isto sim, a, a, o negativismo tóxico, porque ser positivo não é ser tóxico. Tóxico é aquele que vive da desgraça dos outros, que vive desejando o mal para os outros, a morte dos outros, que odeia uma pessoa por suas ideias. Então, quando alimentamos o ódio contra uma pessoa, estamos cheios de virulência e violência dentro de nós. Neste caso, sim, estamos violando a rinça, quando alimentamos o ódio e o espírito de vingança e de vitimismo, de coitadismo. Então, queridos, aguardo vocês sábado às 20 horas. Estaremos eu e o professor e psicólogo Ralph Vidal falando a respeito do sagrado masculino
e do arquétipo do herói que está, sim, em falta, não só no Brasil, mas no mundo. Como verdadeiramente deve o homem se comportar na ótica da tradição sampradaya, do yoga e do Vedanta, do Sanatana Dharma. Aguardo vocês. Namastê! Disse o Senhor Krishna: sempre que a virtude, o sagrado Dharma, declina e o vício, o adharma, predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. A inversão do Dharma, as virtudes éticas, morais, espirituais, tem sido praticada nos tempos atuais, assim como foi na época do Senhor Krishna. E quando invertemos os valores, ou seja, o sagrado Dharma, a sociedade inteira está em perigo de extinção. Porque o Dharma, as virtudes éticas e morais, constituem o norte sem o qual andamos como cegos. Sem o Dharma, a sociedade estará entregue ao crime e aos vícios, sem qualquer sentido real para viver. É neste momento que o Senhor precisa voltar para restabelecer a justiça entre os homens. Mas Ele pode e deve voltar em nós, em cada um de nós. E este é o papel do Yoga real, conservador. Mas o Yoga real, nascido da profunda sabedoria dos rishis, sábios iluminados, da Índia antiga e moderna, está mortalmente em perigo. Quando a tradição sampradaya é deixada de lado, é trocada em nome de um falso progressismo, perdemos a inestimável riqueza espiritual do yoga, legado imortal, patrimônio da humanidade. É por isso que praticantes de yoga, professores e amantes dessa tradição de sabedoria milenar estão unidos. Em defesa do yoga real, em amor ao yoga real, yoga védico, dos santos iluminados da Índia, tanto dos tempos védicos quanto da contemporaneidade. Somos yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Namastê. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e ao Brasil. Somos os yogis em amor ao Dharma o e yoga em amor real, ao Brasil. Que é conservador, Namastê. contempla o respeito aos preceitos éticos individuais, Vyakti Dharma, os preceitos éticos da família, Parinvarnika Dharma, os preceitos éticos da sociedade, Samandhya Dharma, os preceitos éticos do amor à pátria, Rastra Dharma, e os preceitos éticos do amor à humanidade, Manava Dharma. Portanto, não há yoga fora do Dharma.